Boa noite, irmãs, irmãos. Vamos continuar a nossa adoração, agora estudando a Palavra de Deus, depois de um momento gostoso de adoração ao Senhor. Sabemos que os cânticos não são para nós, são para a glória de Deus, mas nós nos regozijamos em estar entre os adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então é com alegria que nós cantamos ao nosso Senhor, não é? Irmãos, nós vamos dar continuidade então à exposição de Romanos, 47ª parte hoje, se assim o Senhor permitir, e vamos tentar terminar o capítulo 12. Vamos tentar terminar o capítulo 12 hoje. Nós estamos aí, fomos até o versículo 16 da semana passada. Vamos tentar ir até o 21, 17 a 21. Poucos versículos. Na verdade, é uma passagem um pouco mais tranquila do que a gente viu na primeira parte, primeira grande parte da carta aos Romanos, parte doutrinária, do capítulo 1 ao 11, parte bastante difícil, uma carta rica, bastante recheada, alimento de primeira, e carta que realmente tem um conteúdo que mexeu, foi ela a promotora da reforma, Então a gente está estudando essa carta com muito prazer, com certa dificuldade, mas com alegria, E estamos vencendo aí alguns capítulos já. Então vamos tentar encerrar o 12, entramos a partir do 12 já na parte que a gente poderia chamar a segunda grande parte da carta aos Romanos, que é a parte prática, E vimos então, Paulo já então nos ensinou até o capítulo 12, começando no capítulo 12, que nós vimos já que o serviço aos santos comprova que o crente realmente é salvo e que ele não pensa de si mesmo com altivez, mas pensa humildemente, moderadamente. Nós vimos isso a semana retrasada, isso está no versículo 3, do capítulo 12, Nós pensamos com humildemente sobre nós mesmos, e isso também demonstra que o crente teve a sua mente consagrada. Como diz o versículos 1 e 2, essa mente foi consagrada ao Senhor como sacrifício vivo, então foi renovada por Deus. Por isso, esse renovo fez com que a mente do crente entendesse a grande misericórdia de Deus, a grande graça de Deus demonstrada ali na cruz do Calvário, e por isso ele tem a sua vida transformada, por compreender a tão grande salvação que o alcançou na pessoa de Jesus Cristo, que ele não fez nada para merecer aquilo, que embora fosse inimigo de Deus, Deus o amou, de tal maneira que ainda o recebeu como seu filho, na pessoa de Jesus. E além disso, vimos também que o crente aprende a amar os seus irmãos, já agora, na primeira parte aqui do versículo 13 ao do versículo 9 ao versículo 16, nós vimos a semana passada, nós vimos aqui que o crente demonstra, por ele compreender esse tão grande amor de Deus por ele, demonstrado na cruz do Calvário, ele compreendendo isso, ele vive esse amor, em primeiro lugar expressando esse amor em atitudes dentro da igreja. Então ele passa a amar os seus irmãos, Ele transborda esse amor, que não são meros sentimentos, mas o amor cristão, ele é atitudes. Então o cristão transborda em atitudes para com os seus irmãos. E esse amor, então, nós vimos aqui desde o versículo 9 até o versículo 16. Em primeiro lugar, versículo 9, ele diz que esse amor é sincero, é sem hipocrisia, ele é uma realidade. Em segundo lugar, ele diz no versículo 10 que esse amor é fraterno, ele é para ser demonstrado como um amor de sangue, um amor familiar, forte, e é cordial. Ele mostra cordialidade, esse amor. E esse amor também ele é fervoroso. Paulo diz que esse amor não é preguiçoso, não é remisso em suas obras, mas ele serve como ao Senhor, com um fervor de espírito. Esse amor, ele age de maneira rápida, generosa, prazerosa. Esse amor é o amor cristão. Por último, ele diz que esse amor é generoso, e generosidade aqui significa aberto, significa disposto, dilatado, coração dilatado. Esse amor, ele
é aberto em que sentido? 4 sentidos, Paulo diz. Ele é generoso, em primeiro lugar, abrindo o seu bolso, versículo 13. Ele diz que o crente compartilha as suas posses com os necessitados. Ele abre o seu bolso, ele abre as suas finanças, ele põe à disposição dos necessitados aquilo que ele tem, e ele compartilha das necessidades dos necessitados. Segundo lugar, esse amor generoso, ele abre a sua casa, então ele é hospitaleiro, ele acolhe, ele entende que aquele irmão necessitado que está sem teto ou por algum motivo passa por alguma crise, ele tem como acolher em sua casa. Então ele abre generosamente a sua casa. Ele abre também a sua boca, de maneira diferente do mundo. Versículo 14, ele diz que em vez de vocês agirem mal com os que vos perseguem, abençoem, não amaldiçoem os que vos perseguem. Então ele abre a boca em oração, orando ainda pelos seus inimigos, orando por aqueles que perseguem. Então ele generosamente ainda ama aqueles que perseguem. Por último, ele ama, abrindo a sua generosidade, abrindo a alma, no sentido de ter o mesmo sentimento, de identificar-se com o sentimento do seu irmão, do outro. Ele olha mais para fora do que para dentro de si. Ele é altruísta e não egoísta. Ele tira o seu eu do centro e ele coloca o irmão dele no centro da vida dele. E ele começa então a olhar com generosidade e alegrar-se com os que se alegram, chorando com os que choram, tendo o mesmo sentimento, compartilhando dos mesmos sentimentos, sentindo a dor do outro, não é? E assim eles têm o mesmo sentimento, então ele abre também a sua alma. Mas Paulo diz que o motivo de tudo isso, ou a base de tudo isso, está no versículo 12, porque nenhum de nós consegue amar desse jeito. Naturalmente não. Esse amor é um amor que vem de Deus, é um amor chamado ágape, é um amor chamado incondicional. Ele não é porque a pessoa faz bem para mim que eu o amo. Não, mas eu o amo incondicionalmente, independente de ele ser quem ele é. Então, ele ama, no versículo 12, baseado, olhando para o futuro. Ele ganha forças para amar desse jeito, tendo certeza de um futuro vivo que ele tem. Ele tem uma esperança viva. Uma esperança, porque ele sabe que o futuro dele está garantido e a vitória é certa. Então ele se reanima para poder amar, ainda que seja um amor totalmente oposto aos seus sentimentos humanos pecaminosos. Mas ele vence aqueles sentimentos pecaminosos e ainda consegue praticar o bem e amar as pessoas, né? Ele, além disso, ele ganha forças também olhando para os lados, olhando ao redor dele e vendo ao redor dele várias tribulações, como diz no versículo 12. Ele olha e vê que as tribulações são presentes, são reais, doem, mas essa dor, ao invés de fazer como um rolo compressor e esmagá-lo, ele usa essa dor como halteres para fortalecer a sua fé. E ele diz que então ele acha na dor perseverança. Ele consegue perseverar em meio à dor. Ele diz que ele ganha paciência em meio à dor. Versículo 12. Então, a dor, a tribulação, ele olhando em volta e vendo a tribulação, ele vê as mãos de Deus na tribulação. Ele entende, como diz o capítulo 8, que todas as coisas cooperam para o bem dele, porque ele ama o Senhor. E por ele amar o Senhor, ele entende que ainda que sejam lutas severas, ele compreende que é Deus tratando com ele. Por isso ele tem paciência, ele passa pela tribulação. Ele sabe que a tribulação é passageira, porém a graça permanece para sempre. E em último lugar, ele recebe forças orando. Ele olha para cima agora. Olhando para cima, ele ora e clama ao Senhor, perseverantemente. E é como se fosse uma semente que gera um fruto que gera uma nova semente, não é? Ele diz assim, versículo 12, final do versículo 12. Na oração, perseverantes. A oração, ele tem que ser perseverante na oração. E a oração faz dele perseverante. Faz um homem perseverante. A oração lhe dá forças para perseverar e não desistir da fé. Então, nesse versículo 12, ele encontra forças para amar desse jeito. É isso que nós aprendemos. Agora vamos ler então, a partir do versículo 17 até o 21, o texto que nós vamos estudar nesta noite. Abram comigo então, Romanos 12, de 17 a 21. Diz assim: não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito:
A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Versículo 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos fazer mais uma oração, pedindo graça para nós compreendermos, não é? E mais do que compreendermos, aplicarmos essas verdades para as nossas vidas. A igreja carece de graça para poder viver o amor cristão. Vamos pedir ao Senhor. Ó Deus amado, diante de nós está a Tua poderosa palavra, Senhor. Nos prostramos diante dela, nos quedamos diante dela, porque ela é poderosa para salvar as nossas almas, porque ela é a Tua verdade, imutável, inerrante, inspirada pelo Teu Espírito. Mas, Senhor, essa verdade, para nós pecadores, ela é difícil de praticar. E se não for pela Tua graça, ainda que compreendamos mentalmente, ainda que compreendamos racionalmente essas verdades, nós não conseguiremos vivê-las, Senhor. Por isso eu peço para mim e para todos os meus irmãos aqui nessa noite, que o Teu Espírito Santo nos dê graça de podermos viver essa verdade, de podermos viver esse amor. Como nós vimos a semana passada, como é importante, como nós dependemos da graça de Deus para vivermos o Teu amor dentro da igreja. E agora muito mais, como poderemos viver diante dos nossos inimigos, Pai? Mas, Pai, essa é uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Por isso pedimos, Senhor, como o Senhor nos deu a mesma ordem, que o Senhor nos capacite. A cada um de nós aqui nessa noite, que nós possamos desta forma estar expressando a Tua perfeição em nós. Assim nós te pedimos, como testemunhas vivas do Teu amor, nós te pedimos isso, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Então, chegando aí no versículo 17, Paulo então agora vai ensinar que esse amor vai além dos limites da amizade, vai além dos limites da irmandade, vai além dos limites da fraternidade. É mais do que amar os que te amam, é mais do que amar aqueles que te fazem o bem, é mais do que amar aqueles que congregam com você, que são companheiros de jornada cristã, que são na mesma igreja ou até em outras igrejas, mas que são amados irmãos, queridos irmãos, não é? Aqui ele extrapola os limites da amizade cristã. Ele vai além dos limites daquilo que a gente, com um pouco mais de facilidade, poderia reagir. Mas agora ele está mostrando aqui a reação às inimizades. E essas reações são diametralmente opostas às reações do mundo. E quando eu falo do mundo, eu não quero dizer somente aos descrentes, aos ímpios, aqueles que não são convertidos ainda, mas para nós mesmos, ainda que salvos pela graça, viver esse amor pelos nossos inimigos é impossível sem estarmos cheios do Espírito Santo, sem estarmos cheios da palavra de Deus, sem termos um relacionamento com o Deus poderoso e milagroso que muda o nosso coração. É impossível nós vivermos essa reação amorosa diante das inimizades, que é totalmente oposta ao mundo, mas também, eu digo, totalmente oposta ao nosso coração. Porque nós ainda vivemos duas naturezas. Nós temos a natureza espiritual, nascemos de novo em Cristo, somos filhos de Deus, fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então somos filhos, nós temos o Espírito Santo em nós, mas ao mesmo tempo nós também temos o nosso coração enganoso, e a nossa natureza adâmica ainda está lá. Então nesse tabernáculo aqui há uma guerra, como Paulo diz, eu quero fazer o bem, mas o mal que eu não quero, quando eu vejo eu já fiz. Capítulo 7 é uma guerra entre carne e espírito, e a carne muitas vezes não deixa, ou ela impede que a gente possa reagir de forma amorosa diante das inimizades. Mas aqui está mais uma vez então a lembrança de Paulo, é assim
que o crente vive. Quando ele escreveu para os crentes em Roma, ele estava querendo dizer isso também. Além de ele se apresentar como apóstolo de Cristo, confirmar a sua sabedoria concedida por Deus, do propósito de Deus na justificação pela fé, apresentando suas credenciais de um verdadeiro apóstolo, mostrando que não só judeus, mas também gentios foram alcançados pela graça de Deus, e todos foram justificados pela fé, alcançados pela mesma misericórdia. Ele se apresentou e agora ele vai dizer: irmãos, então já que vocês estão entendendo que realmente eu sou Paulo, o irmão, Paulo, o apóstolo, então eu vou dizer para vocês agora, vocês têm regras a serem cumpridas na vida cristã. Então nós não somos legalistas para sermos salvos, mas quando somos salvos nós vivemos a lei de Deus. Nós não vivemos a lei para alcançar a salvação, mas uma vez salvos, nós somos chamados a viver santo, de maneira santa, como o nosso Deus é santo. Então Paulo agora vai dizer: vivam de forma digna do seu chamado. É isso que ele está dizendo aqui. Primeira coisa então, no versículo 17. Aliás, antes de chegar lá, eu gostaria de dizer para vocês também que, como parte da introdução aqui também, que nós sabemos que o crente não faz inimigos. Normalmente, o crente não faz inimigos. Eu estou dizendo um crente que está se relacionando corretamente com Deus, né? Eu estou dizendo um crente que está vivendo a todo vapor a vida cristã. O normal é que nós, cristãos, não façamos da nossa parte inimizades. O normal é isso. Eu sei que existem exceções, mas é porque a pessoa precisa ainda da graça para crescer, amadurecer, entender que da parte dele ele não deve provocar inimizades, criar inimizades. Então, naturalmente, o crente não deveria promover inimizades, não é? Ele não faz inimigos, mas ele tem muitos inimigos. Por exemplo, nós somos imperfeitos, nós fracassamos com as pessoas, nós decepcionamos pessoas, nós queremos fazer tudo corretamente, mas ainda assim a gente não é totalmente perfeito em tudo que fazemos. E isso gera algum desconforto nos nossos relacionamentos, seja no trabalho, seja na família, seja na sociedade, na vizinhança, onde a gente estuda, enfim, em todos os relacionamentos, pela nossa imperfeição, às vezes nós provocamos inimizades. Não porque queremos, mas porque nós não somos perfeitos. Eu não posso garantir para você, meu irmão, minha irmã, que você não vai se decepcionar comigo, porque muitos já se decepcionaram e alguns vão continuar se decepcionando, porque eu sou pecador limitado, incapaz de prometer para você: irmão, fica tranquilo, daqui para frente você não vai se decepcionar mais comigo. Eu não posso dizer isso. Eu gostaria de dizer isso. Muito, de todo o meu coração. Eu gostaria de dizer para cada um de vocês: irmãos, eu quero ser o irmão que você quer que eu seja para você. Eu quero ser o lenitivo, eu quero ser o apoio, eu quero ser o alicerce para a sua vida. Mas esse alicerce é capenga. E um dia ele vai falhar. E vai te machucar. Ainda que eu não queira. Por isso a gente às vezes cria inimizades ainda. E muito mais lá fora, não é? Eu sei que dentro da igreja vocês me perdoam, a misericórdia triunfa sobre o juízo e vocês me perdoam. Não é? Mas lá fora não é assim. Então é muito fácil nós criarmos inimizades, não é? E mais do que isso, não só por causa da maneira com que nós nos comportamos, geramos algumas inimizades, mas o Senhor, muito mais do que isso, dependendo das minhas ações e reações, que também geram inimizades, o Senhor disse que nós teríamos inimizades. Ele disse que o mundo vai odiar vocês simplesmente pelo fato de sermos seguidores de Cristo. Nós, naturalmente, como estranhos para esse mundo, como gente que não é deste mundo, como pessoas que somos forasteiros e peregrinos num mundo hostil, num mundo inimigo, nós estamos no campo do inimigo. Então, naturalmente, o Senhor disse: vocês vão ter inimigos. Primeiramente, odiaram a mim. Vocês já acham que não vão odiar vocês? O Senhor prometeu que nós seríamos odiados. Jesus deixou claro isso. Então, por causa de sermos discípulos de Cristo, também nós temos inimizades. Esse tipo de inimizade, nós não podemos fazer nada contra. Esse tipo de inimizade, nós não podemos, às vezes, colocar a mão para tentar mudar alguma coisa. Isso irá negociar o nosso relacionamento com Cristo. E nós não vamos negociar nosso relacionamento com Cristo.
De jeito nenhum. Né? Então, outra coisa, a Bíblia diz em Tiago 4 que nós não somos amigos do mundo. Então, quando fala mundo, às vezes a gente pensa assim, o crente é inimigo de todos os ímpios, de todos os não crentes. Não é isso que Tiago está querendo dizer. Quando ele fala que o crente é inimigo, nós somos amigos do mundo, ele está querendo dizer que nós não somos amigos de um sistema corrupto, regido pelo príncipe das trevas, onde o sistema é hostil e é rebelde aos princípios de Deus, ao nosso próprio Senhor. Então nós somos inimigos de um sistema rebelde contra Deus, mas não contra as pessoas que estão lá ainda aprisionadas, escravizadas dentro desse sistema. Porque o mesmo Espírito Santo que inspirou Tiago para dizer que nós não temos amizade com o mundo, foi o mesmo Espírito que inspirou Paulo para escrever o capítulo 6 de Efésios, onde ele diz que a nossa guerra, nossa luta, não é contra carne ou sangue. Nós não lutamos contra as pessoas. Nós não lutamos contra elas. Na verdade, nós temos que amá-las. E é isso que faz a diferença do crente para o ímpio. É nisso que o Senhor disse que nós seremos considerados e chamados e reconhecidos como seus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A marca do crente é a capacidade de amar até os seus inimigos. Essa é a marca do crente. Porque nós não lutamos contra carne ou sangue, ou seja, contra essas pessoas que estão no mundo. Eles não são os nossos inimigos. Pelo contrário, nós gostaríamos de resgatar todos, não é? Nosso desejo é de, Senhor, meus parentes que ainda não te conhecem, eles são hostis à minha fé. Eles são hostis à minha pessoa. Ainda que se fosse só pela minha pessoa, tudo bem. Mas ainda sendo hostis à minha fé, eu não posso negar a minha fé. Mas eu peço, Senhor, ganha o coração do meu parente. Ganha o coração dos meus pais. Ganha os corações dos meus primos, enfim. Dos meus amigos que estão ainda nesse sistema. Então agora nós vamos destacar, fazendo essa introdução, nós vamos destacar aqui algumas coisas, algumas verdades sobre esse amor aos inimigos, a partir do versículo 17. Não é? Vamos ver aqui como esse amor cristão reage diante das inimizades. Primeira parte do versículo 17, Paulo diz, não torneis mal por mal, a ninguém mal por mal. Nessa primeira parte do versículo 17, Paulo quer dizer o seguinte, semelhante ao versículo 14, que ele já disse em relação à igreja, não amaldiçoem os que vos perseguem, mas abençoem. Então, semelhantemente, Paulo diz nessa primeira parte do versículo 17, ele diz assim, não pague com a mesma moeda, não façam retaliação, não partam para a retaliação. Retalhar é pagar com a mesma moeda. Já que alguém me fez o mal, eu vou fazer o mal também. Se alguém cutucou meu calo, eu vou cutucar o dele também. Paulo diz, não façam isso. Primeira parte do versículo 17, é isso que ele quer dizer. Não paguem com a mesma moeda. Não retribuam o mal por mal. Irmãos, na verdade, essas colocações de Paulo aqui são bastante fáceis da gente entender. Difícil é praticar. Mas elas são simples. Não tem muito o que explicar. É não pagar o mal com o mal, e você sabe o que é isso, como eu já expliquei, trocando em miúdos um pouquinho mais, porque já está bem miúdo, né? Mas é não retribuir com a mesma moeda. Não façam retaliação. Segunda parte do versículo 17, Paulo está ordenando aqui que os irmãos, os crentes, eles se esforcem. Ele diz assim, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Então requer esforço. E fazer o bem aqui significa andar em integridade. Fazer o bem aqui significa ser honesto, pagar suas contas em dia, ser uma pessoa justa, praticar a justiça, ser bondoso. Isso é fazer o bem aqui. A ideia de Paulo é transmitir que eles, mais ou menos assim, Paulo está dizendo assim, se esforcem para que todos, né, aqui ele diz, diante de todos os homens, né? Então é mais ou menos assim, parafraseando, se esforcem para que todos os homens vejam que vocês são justos, que vocês são honestos, que vocês são bondosos, e todos vejam que
se eles te atacarem, eles estão te atacando inocentes. Eles estão fazendo alguma coisa contra pessoas inocentes. A mesma coisa que Pilatos olhou para Jesus, para julgar Jesus, instigado pelos judeus que queriam destruí-lo, Pilatos olhou para Jesus, examinou a causa e disse assim: eu não tenho motivo para crucificá-lo. Eu vejo que ele é inocente. Por isso ele fez aquele gesto, de lavar as mãos, como quem diz assim: eu estou fazendo uma coisa que eu acho que está errado, mas eu lavo as minhas mãos. Eu não vejo motivo para acusação deste homem. Mas, já que vocês estão querendo crucificá-lo, seja feita a vontade de vocês. Foi mais ou menos o que Pilatos fez. Então, Paulo está querendo dizer isso. Quando os inimigos acusarem vocês, que eles olhem e vejam inocência em vocês. Que eles olhem e percebam que vocês são pessoas que não têm do que falar. Mas eles estão atacando pessoas de bem. Pessoas íntegras. Mais ou menos Pedro fala a mesma coisa em sua carta, primeira carta. Ele diz assim: olha, se vocês forem perseguidos como cristãos, ótimo, que bom, essa é a marca do cristão, ser perseguido mesmo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como fogo estranho que há de arder em sua carne. Mas ele diz assim: agora, se você padecer como alguém que praticou crimes, então você merece aquilo. Não seja como malfeitor que vocês sejam perseguidos, mas como cristãos. Aí está tudo certo. Porque o seu Senhor foi perseguido da mesma forma. Então é o que Paulo está traduzindo aqui para os romanos. Ele está falando a mesma coisa. Vivam de maneira íntegra, de maneira irrepreensível. Tudo o que vocês puderem fazer, honestamente, pagando suas contas. Mais ou menos isso, A gente começa pelas contas, porque realmente é algo muito crítico, Porque, infelizmente, muitos e muitos cristãos estão dando maus testemunhos por causa das suas contas, Por causa das suas finanças, não estão pagando suas contas, E tem outras cositas más aí, Mas, especialmente nessa área financeira, a gente tem que procurar botar a casa em ordem, pagar as nossas contas. Por isso a gente é chamado para viver uma vida modesta, Uma vida simples. Porque muitas vezes a gente quer aumentar o padrão e não tem nada de errado. Mas se nós formos aumentar o padrão às custas de um salário duvidoso, é melhor você esperar um pouco. É melhor você orar um pouco mais. Faça as coisas de acordo com o tamanho da tua perna, com o passo que você possa dar. Porque muitas vezes você pode se meter em enrascadas. Irmão, eu conto isso, é muito triste, eu passei por uma crise dessas. E como foi difícil passar por aquela crise, tendo banco ligando todo dia lá em casa, que dor no coração. E eu me sentia o pior dos piores, e o testemunho horrível. Então eu me sentia ferindo o meu Senhor, dando mau testemunho. Até que um dia, pela graça de Deus, o Senhor abriu portas para que eu pudesse pagar as minhas contas. E a primeira coisa que eu fiz foi ir lá no SPC e puxar meu nada consta. Eu guardo até hoje. Aliás, já desbotou o papelzinho, porque era um papelzinho impresso em máquina, E apagou. Mas estava lá, nada consta, meu CPF não tinha nada consta. Eu não estou dizendo isso por lei, mas eu estou dizendo isso pela graça de Deus. Ninguém pode, se não for pela graça de Deus. Mas é assim que o cristão vive. É assim que o cristão vive. Se eu for perseguido e preso, que seja pelo Evangelho, mas não pelas minhas dívidas, por ser um homem que mexe com a mulher do vizinho, um homem ímpio nesse sentido também, Um homem descarado, um homem sem moral, imoral, e que não seja assim que nós sejamos perseguidos. Mas pelo Evangelho, irmãos. Amém. É uma honra ser perseguido pelo Evangelho. Versículo 18. Agora ele diz assim, se possível, presta atenção, aqui tem duas condicionais. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então a ordem de Paulo aqui é buscar a paz. Em primeiro lugar, buscar a paz. Ele está falando assim, façam todo o possível para buscar a paz. É mais ou menos o que Pedro fala, capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 11. Ele diz exatamente isso. Você deve buscar a paz e empenhar-se por alcançá-la. É o que Pedro ensina. Mesma coisa Paulo diz. Então, tente buscar. Paulo está dizendo o seguinte, procure
todas as possibilidades de viver em paz com todos os homens, mesmo que eles queiram guerra contra você. Tente e busque, empenhe-se por alcançar essa paz. Tente ter paz com eles. Mas, se essa paz custar a tua santidade, se essa paz custar a quebra de princípios do nosso Senhor, se essa paz custar a minha fidelidade a Deus, então ela não é possível. Ela não é possível. Por isso que tem duas condicionais, né? Se depender de vós e se possível. Aliás, naquilo que depender de vós e se possível. Então, vejam até o ensino de Pedro. Aqui eu queria fazer também rechear um pouquinho esse ensinamento de Paulo do versículo 18. Como eu disse, como o que Pedro ensina em 1 Pedro 3,11, que ele diz, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, não é? Mas, vejam bem, o mesmo apóstolo Pedro teve uma situação bastante interessante na vida dele, que ensinou muito para Pedro. Ali a gente vê realmente um convertido, não é? Na vida de Pedrão. Pedrão, ele passou por uma hora muito difícil e ele entendeu e achava que ele não era um verdadeiro servo do Senhor. E ele voltou para a pescaria, mas o Senhor ressurreto foi atrás dele e o chamou, você ama meus discípulos? E Pedro disse, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Você me ama, né? Você me ama. E Pedro disse, sim, tu sabes que te amo. 3 vezes. A última vez, Pedro disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Então o Senhor confirmou, então apacenta as minhas ovelhas. O Senhor Jesus recolocou Pedro, ainda que ele tivesse traído o Senhor, não é? Ainda que ele tivesse sido infiel, Jesus recolocou Pedro na missão de pastor das suas ovelhas, não é? Então ele aprendeu com isso. Ali nasceu um novo Pedro. O amor de Deus constrangeu o coração de Pedro e ele assumiu a igreja do Senhor. Ele assumiu o pastoreio. Pedro foi o grande pastor das ovelhas, abaixo de Cristo, é óbvio, né? Cristo é o supremo pastor, não é? Pedro foi um grande pastor como homem, não é? E ele assumiu. E ele diz ali no capítulo 5, versículo 29, que Pedro também experimentou uma hora de provar a sua paz ou a sua fé. E nesse versículo 29 do capítulo 5 de Atos, ele, Pedro, com os demais apóstolos, mesmo diante das autoridades judaicas naquela época, Pedro é obrigado a dizer o seguinte, porque eles chegaram para Pedro e os apóstolos disseram assim, nunca mais preguem esse nome. Qual foi a resposta de Pedro? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A paz não foi possível. Muitas vezes, a gente entende, sim, como cristãos, como reformados, a gente estuda a palavra, a gente crê que as esposas são submissas aos seus maridos, como a igreja está sujeita a Cristo. É uma sujeição incondicional e plena? Não. Por quê? Porque o dia que o marido fizer besteira e entrar em pecado, ela não é obrigada a se submeter a ele. Então não é uma submissão incondicional e plena aos homens. Como Pedro não foi submisso às autoridades eclesiásticas da sua época, às autoridades políticas da sua época. Quando disseram para ele, nunca mais pregue sobre Jesus, ele disse, eu não posso fazer isso e eu não vou fazer isso. Ainda que custe a minha vida, eu estou em guerra com vocês. Aqui a paz está encerrada. Eu não vou ter paz com vocês. Eu não vou fazer o que vocês estão querendo. Da mesma forma, nós também vivemos assim. Se essa paz custar a minha obediência às verdades de Deus, que são inegociáveis, eu não posso ter paz. Ainda que custe o preço da minha morte, eu não posso ter paz. Mesmo que seja sobre a maior autoridade que possa haver na terra, eu não posso ter paz com ela, se custar a minha paz com Deus. Se custar a paz da minha consciência em obedecer os princípios de Deus, eu não posso ter paz. Nesse caso não. E olha, irmãos, a igreja tem que se preparar, porque nós estamos às portas de grandes coisas que hão de acontecer nesse mundo. E eu temo, porque a igreja, ela gosta de muito barulho. As igrejas, não é? A maioria, não estou dizendo todas, não é? Desculpe por às vezes colocar assim, colocar tudo junto. Vamos ter equilíbrio aqui nas palavras, não é? Existem muitos irmãos que não estão preparados para a grande tribulação,
que não estão preparados para enfrentar dias que hão de vir, que antecederão a vinda do Senhor. E esses dias para nós não serão nada bons. E a igreja não está preparada. A igreja muitas igrejas estão formando bibelôs, estão formando filhos mimados, centralizados em si mesmos, e por isso não tem força de viver esse amor cristão. Por outro lado, vão negociar essa paz com Deus, porque não tem força pelo Evangelho, que dá paz com Deus, mas guerra com o pecado. Eles não têm esse verdadeiro Evangelho e eles vão sofrer o dano. Eles vão negociar seu relacionamento com Deus e vão trocar por um prato de lentilhas, como fez Esaú. Infelizmente, muitos crentes estão nessa balada, nesse caminho. E a igreja não está preparada. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos prepare, para que nós sejamos fortes no Senhor, para enfrentarmos quando as trevas chegarem, não é? Quando os dias de grande tempestade chegar. Que Deus nos prepare para isso. Eu acredito que nós estamos no caminho. Deus queira que nós estejamos no caminho. E orem para que a igreja continue no caminho. O caminho é a sã doutrina. Estudarmos a sã doutrina o tempo todo. Ela vai criar crentes fortes. E aí saberemos reagir no dia mau. Não é? Então, Pedro estava forte, fortalecido pelo amor de Deus. E ele disse, não, eu não vou obedecer vocês. Eu vou obedecer ao meu Senhor. Então, esse é o critério aqui do versículo 18. Aí é uma condição. Se a paz custar o meu relacionamento com Deus, eu não terei paz. Versículo 19. Paulo diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo, em primeiro lugar, está utilizando um texto. Olha como Paulo era bíblico, não é? Paulo era um homem bíblico. Ele pega um trecho lá de Deuteronômio 32, versículo 35. Ele está pegando um trecho, um versículo do Cântico de Moisés. E nessa parte do Cântico de Moisés, Moisés está cantando uma grande verdade, que Deus prometeu que iria se vingar dos inimigos de Israel, dos inimigos do seu povo. Quando Deus disse isso, ele diz assim, e vocês não levantarão um dedo, mas a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Essa parte, esse trechinho aqui, que Paulo está escrevendo aqui, ele diz, está escrito. Está escrito, ele está me remetendo à Bíblia que ele tinha na mão. Deuteronômio 32, 35. Então ele diz, está escrito, Moisés escreveu. Esse é o contexto. E Deus prometeu, não se vinguem, porque a mim pertence a vingança. Então Deus está falando assim, Paulo usa esse texto para ensinar esse argumento do amor aos inimigos, e ele diz assim, não vos vingueis. É como se Paulo estivesse dizendo assim, não se vinguem a si mesmos, porque essa briga não é vossa. Essa briga não é da igreja. Deus comprou essa briga. E ele diz, deixa que a vingança é minha. Não se vinguem, ó amados. Essa briga é de Deus. Paulo está explicando isso. E quando ele diz, dai lugar à ira, aqui ele não está dizendo assim, ó, irmão, faz o seguinte, tem alguém te perseguindo, mas não se vingue. Fica nervoso, tá? Dá lugar à ira. Não, não é isso que ele está falando. Aqui a ira não é a ira humana. Tipo assim, substitui um desejo de vingança por uma ira. E aí você pode, quem sabe, dar um murro na parede de tanta ira, e aquilo vai passar, e você vai ficar aliviado. Não é isso que ele está falando. Aqui ele está falando assim, dê lugar à ira de Deus. Deus prometeu que vai se irar contra aqueles que perseguirem a sua amada noiva. Deus prometeu que vai se vingar de todo aquele que mexer com a menina dos seus olhos, que é a igreja. Então deixe com Deus. Essa ira não é a nossa ira, é a ira de Deus. Então Paulo está dizendo isso. Deixe que Deus já tem uma ira reservada para esse povo. Então não se vinguem, não pratique a vingança. Esse é o versículo 19. Outra verdade aqui, não se vinguem. Se no versículo 17 ele diz, não pratiquem a retaliação,
não torneis mal por mal. Agora ele reforça e diz: não se vinguem, porque essa vingança já tem um dono, e não é você, é o Senhor. Deixe que ele faça isso. Ele fará a justiça perfeita, e você não pode colocar a mão, porque fazer justiça com as próprias mãos, você vai se sujar. Não faça isso. É isso que ele está dizendo aqui. Mas o versículo 20, ele complementa, para complicar mais a vida do crente. Paulo diz, versículo 19, não se vingue, mas pelo contrário, ou seja, em vez de se vingar, sabe o que você tem que fazer? Amar. Em vez de se vingar do seu inimigo, ame, sirva, cuida do seu inimigo. Qual é o exemplo que a gente tem de homem na palavra de Deus? O bom samaritano. A gente vê a parábola do bom samaritano, a gente vê que Jesus conta ali, mas foi perfeito, preciso, né? Porque ali ele mostra um judeu caminhando por um caminho, um caminho solitário, né? Um caminho ermo, e ali ele foi atacado por bandidos, e os bandidos roubaram tudo que ele tinha e deixaram ele semi-morto. O judeu caído no chão. E aquele judeu estava caído ali, por aquele mesmo caminho passava um sacerdote perto dele, o sacerdote olhou para ele e passou de largo, e não fez nada. Passou um escriba, um levita, olhou para o judeu, passou de largo e não fez nada. Aí ele diz assim, mas passando pelo mesmo caminho, um samaritano, uma pessoa que o judeu odiava, eles não gostavam dos samaritanos, um inimigo. E esse inimigo, o que é que fez? Olhou para o judeu e podia falar assim, agora você vai ver. Vocês odeiam, né? Vocês discriminam a gente, né? Vocês tratam a gente como se nós fôssemos leprosos, né? Vocês tratam a gente como se nós fôssemos animais, não é? E o samaritano podia fazer isso, não é? Mas o samaritano não fez. E ele pegou o judeu, tratou das suas feridas, colocou no jumento dele, foi a pé com o judeu no jumento do samaritano, levou a uma estalagem e pagou para o estalajadeiro e disse, cuida dele da melhor maneira possível, e ainda, se faltar dinheiro, quando eu voltar aqui da minha viagem, eu te pago o restante. Quem faz isso? Então ele está mostrando o inimigo reagindo, como Deus quer que nós reajamos diante dos nossos inimigos. Então Paulo está dizendo assim, pelo contrário, em vez de se vingar, versículo 19, versículo 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. E ele diz que se você fizer isso, você vai esquentar os miolos dele, você vai fritar a cachola dele. Ele diz que isso fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. A sua aqui é a cabeça do seu inimigo. Você vai esquentar a cabeça dele, e ele não vai entender nada, mas isso vai ser um princípio, provavelmente, de uma conversão. Talvez, eu não estou prometendo, ninguém prometeu que o inimigo iria se converter, mas se você fizer isso, vai mexer com ele, vai esquentar a cabeça dele. Ele diz aqui que é como se, aqui ele está usando novamente um texto do Velho Testamento, né? Ele está usando que texto mesmo? Agora ele está usando Provérbios 25, de 21 a 22, Paulo é bíblico, né? Ele é um pregador expositivo, né? Ele prega expositivamente, explica o texto e depois aplica o texto, né? É isso que Paulo faz. Então ele está explicando agora, aplicando Provérbios 25, 21, para mostrar que além, não só deixe de se vingar, mas mais ainda, ame o seu inimigo. Em vez de aproveitar a oportunidade para acabar de destruir o teu inimigo, o crente deve cuidar dele, servir o inimigo em amor. Isso vai mexer então com a consciência do inimigo, vai fritar os seus miolos, como eu disse, e aqui a gente entende que o amor que perdoa e cuida do alvo, aquele que é amado, ainda que seja o inimigo, pode destruir corações duros e hostis ao Evangelho. Pode destruir. Depende da tua reação, depende da minha reação diante dos nossos inimigos. Então Paulo está ensinando aqui, não reaja como se fosse um inimigo de verdade. Não faça isso. Última coisa que Paulo fala, versículo 21, Paulo está dizendo o seguinte: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem.
A última verdade desse trecho aqui, Paulo está encerrando o seu raciocínio e mostrando que o bem é a maior arma contra o mal. E não a retaliação, não a vingança, não pagar com a mesma moeda. Isso não é a melhor arma, não é a melhor estratégia para vencer o mal. A melhor estratégia para vencer o mal é reagir com o bem. Ele está dizendo aqui, né? O bem, então, é maior do que fazer justiça com as próprias mãos. O bem aqui é maior do que armazenar amargura, raiz de amargura no seu coração, ou ira no coração contra os seus inimigos. E o mal, presta atenção, a palavra mal, no contexto que Paulo está usando aqui, no original grego, ela é a palavra perverso. É a palavra usada, inclusive, para maligno. É a mesma palavra que diz assim, natureza ou essência má. Então sabe o que Paulo está querendo dizer com esse versículo 21? Ele está querendo dizer assim, não é vencer o mal que existe no mundo. Isso aí seria utopia. Isso aí seria declaração de Miss Universo quando ganha. Vocês já viram as Miss Universo? Quando ela ganha e ela sai dando tchauzinho para todo mundo, e aí perguntam para ela, qual é o desejo do seu coração, Miss, agora nesse período que você vai tornar-se Miss Universo? Ah, meu maior desejo é a paz mundial. Balela, não existe paz mundial. Isso é coisa de Miss, não é coisa de crente. Mas o mal aqui, o mal é o mal que está dentro do próprio crente. O mal aqui é a essência, infelizmente, que nós carregamos ainda pela queda. Nós carregamos o mal. Nós somos misto de bem e mal. Nós trazemos, infelizmente, a semente do conhecimento do bem e do mal. Nós trazemos ainda no pecado que ainda existe, não no pecado porque nós praticamos o pecado, mas nós temos ainda a natureza pecaminosa dentro de nós, infelizmente, e nós vamos guerrear com ela o tempo todo até a volta do Senhor. Quando nós seremos transformados, então seremos livres da presença do pecado de uma vez por todas e ganharemos um novo corpo e uma nova natureza, onde o pecado já não reina mais. E até lá não vai ser essa guerra. E essa guerra aqui é vencer uma guerra que está dentro de mim, dentro de você. O mal que existe no meu coração. Essa é a ideia de Paulo. Vença o mal que está em você, porque esse mal pode vencer você. E quando ele vence nós? Quando que o mal nos vence? Quando nós nos vingamos. Você perdeu a guerra para o mal. O mal veio à tona e você se vingou. O mal veio à tona, venceu o bem dentro de você, e você se vinga, e você retalha aquele que te pagou com o mal. Ao invés de você vencer o mal com o bem, você entrou na dança do mal, e você foi vencido pelo mal. Você maltratou, e você pegou o teu inimigo, e aproveitou que ele já está caído, ao invés de fazer o que Paulo mandou aqui, se tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, você acaba de matar o camarada. É o tiro de misericórdia, não é misericórdia nada, eu quero ver ele ir para o beleléu, não é? Então esse mal que ainda está em nós, e é uma realidade, irmão, você não pode ser hipócrita e dizer que não. Infelizmente nós vamos lutar com esse mal o tempo todo. E quando gente vier e mostrar inimizade contra nós, a vontade de fazer o mal vai aquecer o meu coração e o teu coração. A vontade de vingança é muito forte. Mas existe algo dentro de nós, o Espírito de Deus, essa mente transformada, por isso que Paulo fala lá, começou tudo lá no versículos 1 e 2, essa mente consagrada a Deus, que se transforma, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa mente pode vencer o mal com o bem, ela é capacitada, não pelo poder humano, mas pela força da graça de Deus, ela é poderosa para vencer o mal. Nós temos essa natureza espiritual poderosa dentro de nós, não para nós ficarmos famosos, não para nós ficarmos ricos, mas para nós vivermos em santidade e expressarmos o caráter do nosso Pai, do nosso Deus, que é perfeito. E é isso que nós vamos encerrar daqui a pouco, o princípio do Evangelho que Jesus ordena.
Não Paulo, mas agora o Senhor Jesus ordenando isso para nós. Nós vamos encerrar com isso. Bem, mas aqui versículo 21 ainda. Então, esse vencer o mal vai ser não de uma vez por todas, mas vai ser a cada dia. Irmão, sabe quando você começa a vencer o mal? Obedecendo a Jesus, quando Ele disse: tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Quando você vence o mal? Quando você toma a sua cruz. Quando você morre para você mesmo. Cada dia. Cada dia. E cada dia também significa, às vezes, cada circunstância. Porque às vezes você começa o dia bem, mas vem uma pessoa e te pisa no teu calo, e você fala assim: ah, Senhor, agora não dá mais. Mas você vai lembrar do Senhor, vai lembrar dessa palavra aqui. A palavra que Paulo ensinou, o apóstolo do Senhor, querido irmão Paulo. E ele falou para não pagar o mal por mal, mas vencer o mal com o bem. Então eu vou fazer isso. Senhor, me dá força para isso. E aí você vence o mal com o bem. É possível, irmãos. Da mesma maneira que a gente não pode ser hipócrita e dizer que a gente nunca pensou mal dos outros, mas também a gente não pode ser também tão displicente, negligente, fraco e covarde e dizer assim: não, eu não consigo. Como não? Você tem o Espírito de Deus, é poderoso para fazer isso. Claro que você pode. Então ele encerra dizendo isso: vença o mal com o bem. Algumas aplicações aqui para a gente encerrar então. Em primeiro lugar, a maior vitória do homem não é destruir os seus inimigos. Isso tire da sua cabeça. Isso não é vitória para ninguém. Para crente não, para cristão não é vitória. A maior vitória é converter um inimigo em um amigo. Talvez você não tenha muita força para converter, você não tem força para convertê-lo em um cristão. Mas você tem força para fazer o possível para converter um inimigo em um amigo. Pelo menos você pode tentar. Você pode tentar. É isso que Paulo está dizendo aqui. A nossa grande vitória aqui, então, não é derrotar o inimigo, acabar de matar, como eu disse, aquele que está capenga já, não é? Mas é convertê-lo em amigos. Por isso, então, a nossa primeira vitória, como eu disse, começa dentro do nosso coração. Ela deve ser contra esse coração maligno, esse coração, muitas vezes, justiceiro. Você não tem um coração justiceiro, meu irmão? Eu tenho. E às vezes dá vontade de praticar justiça própria, eu confesso. Mas pela graça de Deus, eu tenho pedido: Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Eu estou aqui como Teu filho, porque eu quero experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. E a Tua vontade é que eu trate bem os meus inimigos, é que eu não me vingue, é que eu não faça retaliação. Então, Senhor, me dá graça. E o Senhor capacita a gente. Ele nos capacita. Experimente. Você vai ver que Deus dá graça. Ele dá graça àquele que se humilha diante dele e pede. Segunda aplicação e finalizando. Eu gostaria de lembrar aos irmãos, todos os nossos amados, qualquer evangelho, e aliás tem muito, mas qualquer evangelho que coloque o crente no centro, qualquer evangelho que diga que o crente não pode sofrer perseguições, que o crente merece o melhor desse mundo, e que ele tem todo o direito de se vingar dos seus inimigos, e que essa vingança vai ser boa para ele, vai ter sabor de mel. Não, irmãos, esse não é o verdadeiro evangelho, esse é o evangelho apóstata. Não acredite nisso, você não é o centro. O centro é Cristo, e você deve obedecer a Cristo. O verdadeiro evangelho, agora você vai abrir comigo, eu vou encerrar. Mateus capítulo 5, versículo 43 em diante. Mateus 5, de 43 em diante. Preste atenção no verdadeiro evangelho. Não é o evangelho que te coloca no centro, no pedestal, como filho do rei que merece tudo e pode pisar a cabeça do inimigo. Não.
Mas a partir do versículo 43 aí do capítulo 5 de Mateus, Jesus ensina o seguinte: sabe o que os antigos diziam? Ele quer dizer aqui: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso lá na velha dispensação, não é? Ok, mas o mesmo Senhor, Jesus Cristo, aquele Senhor da velha dispensação, ele sobrepõe a sua lei, e ele diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele, o vosso Pai Celeste, faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Preste atenção no versículo 48. Portanto, sede, ele está dando uma ordem. Ele não está dando uma opção, uma possibilidade de escolha. Ele não está falando assim: olha, meus discípulos, se vocês quiserem ser igual o nosso Pai Celestial, vocês podem. Não, ele está dizendo assim: sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Se você é filho de Deus, faça o que Deus faz. Ame o seu inimigo, porque ele faz a sua chuva que traz bênçãos, não só cair na casa do justo, mas também na casa do injusto. Ele faz vir coisas boas, nascer o sol, não só na casa dos bons, mas também na casa dos maus. Irmãos, assim encerramos com as palavras de Jesus Cristo, né? Eu acho que esse texto não tem muito o que explicar para a gente, irmãos. Acho que todos nós temos capacidade de entender perfeitamente as palavras do Senhor aqui. E as palavras de Paulo, né? É como eu disse, compreensão é uma coisa, a aplicação é outra. Nós vamos fazer o seguinte: vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar ao Senhor e pedir para que Ele nos dê graça, para nós praticarmos essas verdades. Eu não sei você, mas eu quero ser perfeito como o meu Pai é perfeito. Perfeito eu sei que não quer dizer que eu não vou pecar mais, mas que eu vou ter um caráter semelhante ao meu Deus, que ama ainda aqueles que não merecem. E eu quero aprender esse caminho. Se você quer aprender, vamos orar juntos. Ó Deus, ensina-nos, Senhor, o caminho dessa perfeição. Ensina-nos, Senhor, o caminho de nós podermos amar aqueles que nos aborrecem. Ensina-nos, Senhor, o caminho de nós podermos amar os nossos inimigos, de não revidarmos, de não retalharmos quando formos atacados pelos nossos inimigos, de não nos vingarmos a nós mesmos, de entendermos que o Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor. Senhor, que faz-nos crer na Tua soberania. E mais do que isso, faz-nos descansar, faz-nos crer também e praticar os Teus princípios, porque isso aqui é uma ordem de Jesus Cristo, Teu Filho, que nos ordena que nós possamos amar os nossos inimigos e orar por eles. Senhor, quem aqui é suficiente para isso, Senhor? Ninguém. A não ser que o Senhor derrame Teu Espírito Santo e aplique a Tua palavra em nossos corações. Aí então viveremos de forma perfeita, como Tu és perfeito, ó Pai. É isso que nós esperamos, porque nós cremos no poder da Tua palavra. Nós cremos que ela não volta vazia, mas que ela cumpre o Teu propósito. Eu espero isso na minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs aqui nessa noite, que o Senhor assim nos faça, semelhantes a Ti, Senhor, que consegue amar aqueles que nos aborrecem. Senhor, nós Te pedimos isso por amor ao Teu nome,
para que pessoas tenham brasas vivas sobre suas cabeças, que consciências sejam queimadas ao verem o bom testemunho da tua igreja, para que assim pessoas também sejam tocadas pelo poder do amor, não da vingança, porque vingança não traz vida, mas somente morte. Livra-nos da vingança, Pai, e ajuda-nos a viver esse teu tão grande amor. É o que nós te pedimos, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.